Muito bem, de volta aqui com o programa Perfil. Interessante aí essa matéria aí da síndrome de Down. Bom, e aqui no nosso estúdio já se encontra aqui a doutora Miriam Lacerda. Bom, Franciele, eu acho que eu preciso trocar ela de lugar, né? Beleza? Ah, tá. Boa tarde, doutora Miriam. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos de Barro Garças, Aragarças, Pontal do Araguaia. Né? Estou vendo aí que seu programa hoje está muito especial, né? Falando de síndrome de Down, falando sobre autismo, só nos deixa muito alegre, né? Por estar abordando assuntos tão especiais. Então, obrigada. Hoje comemora o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o que a senhora tem aí a dizer sobre esse assunto? Bom, então vamos começar conceituando o autismo, né? Algumas pessoas não sabem sobre esse transtorno, que hoje também é chamado como TEA, transtorno do espectro autismo, do autismo. Só para conceituar, é um transtorno que interfere, que afeta 3 aspectos do indivíduo, dessa criança, que afeta o comportamento, a interação social desse indivíduo, o modo como ele socializa com essas crianças, com esses amiguinhos, e também a comunicação, né? O comportamento dessa criança nessa sociedade. Então, também eu gostaria de dizer que, como é um espectro, nenhum autista é igual ao outro. Então, não existe uma receita de bolo para essa criança ser tratada, para lidar com essa criança ou com esse adulto, porque hoje a gente sabe que existem pessoas que são diagnosticadas já em fase adulta, né? Então, para cada autista, existe uma maneira de lidar, existe um tratamento. Vale ressaltar também que o autismo não tem cura, mas existe um tratamento para melhorar a qualidade de vida desse autista. E também a gente tem que lembrar que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Para essa criança e para essa família que lida com essa pessoa. Qual que são? Aqui o panfleto aqui traz aqui algumas características das dificuldades de relacionamento com outras pessoas. Qual que seriam essas dificuldades da pessoa que tem o autismo? Bom, como eu disse, dessas 3 características que afetam essa criança, essa pessoa com autismo, só falando rapidamente de algumas principais, né? Muitas das vezes, essa criança é diagnosticada bem precocemente. Normalmente, 1 ano e meio, 2 anos, já tem criança que é diagnosticada, porque ela tem dificuldade de contato visual, ela tem aquela dificuldade de olho no olho, né? Então, muitas das vezes, um bebê, quando está sendo amamentado, ele não tem aquele contato visual com a mãe, né? Também tem aquela dificuldade de contato. A criança não gosta que pega, né? Então, às vezes, quando pega, ela se afasta ou ela grita, né? Ela também tem muita sensibilidade ao som. Ela não gosta de ficar em ambientes com muito barulho, né? Nem em ambientes com muitas pessoas. Então, por isso a dificuldade da socialização, né? A terapia ajuda muito com isso também. Alguns têm interferência na fala. Por isso, quando a gente fala do tratamento a esse autista, que é feito tanto o diagnóstico quanto o tratamento, ele é realizado por uma equipe multiprofissional, né, que é composto pelo médico, pode ser clínico, pediatra, o neurologista, o psiquiatra, e também os demais profissionais, né, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo, né? Essa equipe multiprofissional vai avaliar essa criança a partir dos primeiros sinais, dos primeiros sintomas. E muitas das vezes, o professor, ele visualiza esses primeiros sinais. Por que o professor? Porque muitas das vezes essa criança tem um contato maior com esse professor. E esse professor pode detectar alguns comportamentos diferentes dessa criança.
Por isso, hoje, o Grupo Mundo Azul, ele trabalha muito com esse público que são os professores. Né? Então, a criança hoje passa por ela fica um tempo grande na escola. Então, esse professor ele pode detectar esses primeiros sinais. Não que esse professor vai diagnosticá-lo, mas ele pode alertar a família quanto a um possível diagnóstico, ou então alertar a família para que possa levar essa criança a um profissional especializado. Né? E daí passar por uma avaliação por essa equipe multiprofissional. A criança nunca fecha o diagnóstico com um profissional apenas. Bom, doutora, para a mãe que tem aí uma criança que é autista e que de repente não tem paciência com a criança, com o seu filho, o que a senhora diria para essa mãe? Muito amor, né? Não é fácil lidar com uma criança autista, né? O autismo ele existe em vários graus, né? Existe do grau mais leve até o grau mais severo, né? Como eu disse, dos comprometimentos, às vezes tem comprometimento de fala, aquela criança que não fala, às vezes existem crianças que são mais agressivas, né? E às vezes precisa até de um medicamento para deixar essa criança menos ansiosa, menos agressiva. Então, a família, eu sempre falo daquele triângulo da família com a escola e dessa equipe multiprofissional, né? E eu sempre falo que Deus capacita a família, a mãe, o pai. E Deus me capacita todos os dias, né? Então, tem muitas famílias, muitos pais que passam pela fase da negação, né? A partir do momento do diagnóstico. Deus dá capacidade, dá sabedoria e dá amor, porque o melhor tratamento para o autismo é o amor, porque a paciência não é fácil, a gente tem que lidar com esse autista todos os dias, e a paciência é uma qualidade que a gente tem que trabalhar todos os dias, né? E a gente tem que entender que essa criança depende da gente, depende da mãe, depende de toda a família, e depende desse professor que vai lidar com essa criança, né? Então, o melhor tratamento é o amor, é a paciência. Então, quando a gente vai ver que a gente está no nosso limite, a gente tem que parar um pouquinho e pedir a Deus muita sabedoria e muita paciência, porque essa criança depende da gente. E todos os dias ela avança um pouquinho. O autismo, a criança autista, ela vence cada dia um pouquinho. E essa criança depende de toda a família. Então, você que está nos ouvindo, né, você mãe, você pai, que tem uma criança autista, procura conhecimento, procura profissional capacitado, procura o Grupo Mundo Azul, que é formado por pais, profissionais. Nós temos ali famílias que já estão naquele grau que já aceitou e que está lidando com essas crianças há mais tempo, e que pode dar esse apoio. O Grupo Mundo Azul dá esse apoio para essas famílias, né? Porque eu sei que não é fácil lidar com essa criança, mas a gente tem que entender que essa criança depende da gente para ter uma qualidade de vida. A gente sabe que o autismo não tem cura, mas a gente tem exemplos de que essa criança pode crescer com qualidade de vida e que ela pode se formar, ela pode ter uma profissão como as outras pessoas. Então, Deus dá, sim, capacidade, dá sabedoria. Então, se você tem essa criança, se Deus deu essa criança para você, é porque Ele sabe que você tem capacidade para criá-la. Muito bem, 12h e 47 minutos, estamos conversando aqui com a doutora Miriam Lacerda. Doutora, suas considerações finais, o que mais que a senhora quer acrescentar? Bom, nesse dia 2 de abril, né, que é o Dia Mundial da Conscientização, eu gostaria de deixar para vocês, todos, né, todos, porque não é porque eu tenho um filho autista que eu estou aqui hoje,
Mas assim, eu poderia fechar no meu mundo, fechar na minha casa e cuidar do meu filho. Mas eu estou aqui hoje por uma causa maior, que são todas as crianças, né, Neiva? Porque as pessoas têm que conscientizar que não é porque a pessoa não tem um filho ou não tem um parente que ela não tem que se incomodar com isso. Porque hoje essas pessoas autistas, elas vivem na sociedade, elas têm que estar inseridas na sociedade, na escola de ensino regular, e todos precisam aprender a lidar com essas pessoas. E hoje existe, infelizmente, o preconceito. E a melhor forma de combater esse preconceito é o conhecimento. Então, conheça um pouco mais, né? O Grupo Mundo Azul está aqui hoje, né? Existe em Barra do Garças, nós temos a nossa página no Facebook, Grupo Mundo Azul. Basta você entrar, curtir, conhecer, nós postamos sempre matérias, né? Venha conhecer um pouco mais para você conscientizar as demais pessoas, porque você pode ter uma pessoa bem perto de você que tem e você não sabe. Então, muito obrigada pelo espaço que você nos deu hoje, né? A nível nacional estão acontecendo movimentos, eventos, né? Eu quero agradecer aqui a Prefeitura de Barra do Garças, através do Lúcio, né, secretário de Urbanismo, que já é o 2º ano, ele abraçou a causa para iluminar a Praça dos Garimpeiros de luz azul. Não sei se já iluminou, mas ele acatou a nossa ideia, né? Agradecer a todos do Grupo Mundo Azul, que ontem aconteceu a sessão de cinema especial, foi perfeito. O Eduardo Baroni, que é o diretor do CCTEC, nos cedeu o auditório, lotou o auditório de crianças. Nós passamos lá o filme O Bom Dinossauro e foi perfeito. Agradecer você mais uma vez e desejar a todas as mães, pais especiais e as nossas crianças autistas um excelente dia 2 de abril. Obrigada, doutora Miriam. A senhora sabe que quando precisar aqui do espaço está sempre à disposição. Bom, agora a gente vai ao intervalo comercial, já a gente volta com mais informações. Hard, play hard, keep partying like it's your job.